Então chegou o momento do final da reunião de vendas. Tu fez uma reunião de vendas excelente, parece que o lead ele tá totalmente interessado, tu já pode até mesmo contar com o Pix dele caindo, tu já consegue contar com ele sendo o teu cliente, tu já consegue ver o pós-vendas inteiro. Só que daí na hora de tu tá fechando, ele manda pra ti aquele temido "eu vou pensar". E quando ele te fala isso, os próximos minutos é que vão definir se esse cara vai comprar de ti ou não. A verdade nua e crua é que estatisticamente 99% dos leads que falam "eu preciso pensar e depois eu te retorno", garanto pra ti que eu te retorno, esses caras nunca vão voltar a fazer contato contigo, nunca mais. E isso eu digo não só por experiência minha de reuniões de vendas, que eu fiz mais de 1000 reuniões de venda, pelo menos, mas também de grandes players do mercado que atestam a mesma coisa. E isso é bastante real, eu digo até com certeza que tu já deve ter passado por uma experiência parecida no local de fala de um lead. Até mesmo eu, puxa, há pouco tempo atrás eu queria muito contratar uma empresa para estar fazendo a gestão das minhas redes sociais. Só que o processo de vendas deles foi ruim e eles não me fecharam na reunião, eles me deram a possibilidade de sair da reunião, pensar, fazer pesquisa de mercado e depois voltar a falar com eles. Isso foi algo muito problemático, foi problemático para mim inclusive, porque eu consegui ver, como estando no local de um lead, que puxa, felizmente, olhando para isso como sendo uma terceira pessoa, que eu precisava realmente contratar esse tipo de serviço. Conforme o tempo ia passando, eu estava sem conseguir me beneficiar do serviço que eles estavam querendo prestar para mim, que era realmente controlar minhas redes sociais, estar conseguindo criar mais conteúdo para mim, me ajudando no meu posicionamento. E provavelmente eu iria ficar procrastinando infinitamente. Poderia até fazer uma desculpa para mim mesmo, que eu iria fazer um outro tipo de pesquisa de mercado, que eu iria estar buscando um concorrente com um preço menor, uma qualidade ligeiramente menor, iria ficar tentando fazer todas essas desculpas para efetivamente estar resolvendo o meu problema, que era o que eles estavam se propondo a fazer para mim, me ajudar a criar conteúdo, a me ajudar a desenvolver essa marca pessoal com uma alavancagem de tempo muito poderosa minha. Com pouco tempo eles conseguiriam me ajudar a criar vários conteúdos. E felizmente, porque eu identifiquei isso, que é um padrão que eu lido várias vezes com pessoas na reunião que não tomam esse tipo de decisão e acabam sempre caindo na mesmice com esse mesmo problema, não resolvem, que eu decidi estar fechando com eles. E depois eu dei um feedback para eles para melhorar esse processo de vendas e não perder clientes, e não só a parte de perder clientes, mas também de não deixar com que a pessoa acabe ficando com esse grande problema não resolvido por causa de um processo mal efetuado. Porque a verdade é que o que acontece psicologicamente com a pessoa quando ela sai da reunião é que aquele número passa a ser muito mais poderoso, passa a ser muito mais pesado. Quando ela não está contigo, que é o especialista, que é a pessoa que realmente vai estar fazendo o projeto junto com ela, ou vai estar passando o bastão para a equipe que vai estar finalmente fazendo esse projeto, ela acaba ficando cada vez mais incerta. A percepção de risco dela cada vez aumenta mais. E, portanto, o que ela diz, que ela realmente jura de pé junto, pode até ser verdade ali na hora da reunião, ela realmente acredita nisso. Mas quando ela sai, que a história muda. Porque mesmo que ela diga para ti, puxa, eu vou dar uma pensada, esse pensar, às vezes ela pode estar maquiando como sendo uma pesquisa de mercado, às vezes pode estar maquiando como outras coisas, como revisão da condição financeira dela, mas nada disso, conforme o tempo vai passando, acaba se concretizando. E isso é um grande problema. E, inclusive, se ela mesma fizer tudo isso, provavelmente ela vai arranjar desculpas, porque é o motivo dela estar falando contigo que justamente deveria fazer ela fechar ali, porque ela ficou acumulando esse problema por tanto tempo. Justamente o teu papel ali é estar tirando ela dessa inércia e acelerando ela rumo ao caminho que ela está querendo seguir, porque ela não vai conseguir resolver isso sozinha. Se ela de fato conseguisse pensar para resolver isso tudo, ela nem sequer estaria chegando para ti para início de conversa. E mesmo que ela pesquise, faça essa pesquisa de mercado para estar encontrando outros concorrentes, outros serviços, que possa estar comparando, isso daí também vai estar deixando não só ela numa situação ruim, mas tu também, né? E a gente está olhando bastante para essa perspectiva de um closer, de um vendedor, que acaba perdendo essa venda com uma facilidade muito maior do que se a pessoa estivesse contigo. Por quê? Porque daí, sem ti, sem a pessoa que vai estar ajudando ela, sem todo esse substrato informacional, toda essa informação dos prós, dos contras, de como cirurgicamente a tua solução consegue estar se conectando com o problema dela, ela vai estar olhando para outras soluções e comparando o preço. Ela vai simplesmente comparar a tua solução, a tua empresa como sendo um commodity. Não muito diferente do que um saco de soja do fazendeiro A ou fazendeiro B, ou de um barril de petróleo do Brasil, barril de petróleo da Argentina. É claro que olhando para esses tipos aqui, a gente tem aquele leve vantagem, né? Poxa, mas esse daqui é um transgênico um pouco melhor, esse aqui se adapta melhor ao meu clima, esse daqui está um pouco mais refinado. Só
que no fim das contas a pessoa, na maioria das vezes, vai estar pegando a opção mais barata e que, se tu realmente oferece algo bom, com certeza não vai ser o teu. Porque, naturalmente, quanto mais caro tu cobra, melhor vai ser a percepção, inclusive, de valor da pessoa, mais engajada ela vai estar para estar executando esse serviço e resolvendo esse problema contigo. Então, isso é um grande problema. E é estando contigo que tu mostra para ela que outros tipos de pesquisa, que olhar para o financeiro dela, tudo isso pode ser contornado ali mesmo, que olhar para outras soluções, outras empresas, não vai ser algo que vai resolver o problema dela tão cirurgicamente quanto nesse teu caso. Porque, no fim das contas, aqui a gente tem dois perdedores quando tu acaba caindo na falácia de que a pessoa ela realmente precisa pensar nessa mentira, nessa inverdade, que é a ti, que vai perder a venda, porque a pessoa dificilmente vai voltar, a menos que ela tenha um nível de consciência alto, como por exemplo o meu, nesse exemplo pessoal que eu dei, e também a pessoa, porque ela vai ficar sem resolver esse problema, e isso é algo negativo para ti, afinal de contas, se tu vende, se tu empreende, é porque tu quer resolver problemas e ser bem pago por isso, porque tu acredita que tu realmente consegue ajudar ela. Então é egoísmo da tua parte, é mau caratismo, até beira o mau caratismo, tu não tá fazendo de tudo ao teu dispor para estar fechando e ajudando a pessoa, porque tu sabe que vai tirar ela do ponto A e ir até o ponto B, que é onde ela quer chegar. Porque eu vou pensar, nada mais é do que um mecanismo de defesa. As pessoas, elas têm, principalmente hoje em dia, as pessoas elas têm muito medo de conflito, principalmente para a nossa geração. As gerações estão cada vez mais fracas, as gerações elas são muito avessas ao conflito, as gerações elas não sabem mais discordar e manter o posicionamento, defender uma ideia. E é por isso que é muito mais fácil tu não jogar esse jogo de contra-argumentar, de realmente entender e discutir. E o mais fácil acaba sendo pro lead é dizer, pô, cara, eu não quero jogar esse jogo, eu vou jogar depois, tá? Eu não vou dizer que eu perdi, eu não vou dizer que eu quero tomar uma atitude, eu só quero deixar em stand-by, eu quero botar na geladeira e depois eu volto. E nunca mais voltar. Isso pra ele, emocionalmente, é muito mais interessante, porque ele não tem que lidar com esse conflito, com esse atrito, com essa discussão, com essa redução de ego que ele teria que ter para aceitar que realmente o posicionamento, a ideia dele não estava certa, em detrimento da do closer, que está ali para convencer essa pessoa e resolver o problema dela, e aí ela acaba fugindo. Ou ela tenta maquiar para o closer. Eu vou sair da reunião, vou pegar uma folha A4, vou escrever uma matriz e vou colocar, pô, prós e contras dessa solução e vamos ver se realmente bate no meu financeiro. Isso não vai acontecer. O que acontece é que ela acaba, como eu tinha mencionado antes, procrastinando bastante. Ela acaba ficando no mesmo lugar por essa falta de clareza. E isso é um problema. E a função do vendedor, a função do closer, é justamente ajudar essa pessoa a ter clareza suficiente, certeza suficiente na solução proposta para que ela consiga estar, de fato, tomando essa atitude na reunião. O vou pensar nada mais é, então, como eu tinha dito, que uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça de que a objeção oculta, ela não ainda externalizou. Ou seja, foi uma objeção que não foi antecipada ou foi uma pergunta que realmente ela escondeu de responder e que, portanto, tu precisa estar não confiando que esse vou pensar é uma objeção de verdade e colocando ela contra a parede para que ela consiga estar colocando para fora o pensamento dela, inclusive mostrando que o conflito que ela imagina não é algo que acontece de fato, porque tu tá ali para ajudar ela, tá ali para ajudar ela a comprar, tá ali para gerar essa confiança. Se a tua solução de fato não for a melhor para ela, se ela falar, pô, pois é, porque tem motivo A, B, C, e esses motivos tu não conseguir contemplar, não conseguir contornar, se eles forem de verdade objeções logísticas, objeções reais do contexto da pessoa, tá tudo certo. Tu pode apresentar para um outro vendedor, tu pode apresentar para a empresa uma outra solução que possa aí sim contemplar essa pessoa para resolver o problema dela melhor. Mas tem que mostrar, tem que abraçar ela e não ser essa opção binária de beleza, então eu confio 100% em ti, ou o outro extremo que seria ficar pressionando a pessoa, começando a colocá-la num ambiente hostil, sendo agressivo, ao ponto dela se sentir totalmente desconfortável e quem sabe só desligar o Wi-Fi, desligar a chamada contigo, te bloquear e nunca mais aparecer. Então tem um meio termo aqui, que é um termo que a maioria dos vendedores não conhece, não sabe lidar, que é esse daqui que eu vou passar para ti estar conseguindo contornar essa objeção. O primeiro passo para te estar conseguindo, então, contornar, de descobrir o que tem por trás dessa cortina de fumaça que a pessoa colocou na frente dela para não te dar uma resposta definitiva na reunião e aí sim tu descobrir qual que é a objeção de verdade, é tu abraçar ela.
ela. Então a maioria das pessoas acaba ficando muito agressivo com a pessoa na reunião e, portanto, acaba deixando ela desconfortável e aí sim rompe essa confiança que definitivamente vai impossibilitar que ela descreva pra ti qual que é de verdade a verdadeira objeção dela. Então, tu tem que abaixar a guarda dela, tem que abraçar. Pô, eu entendo totalmente o que tu precisa pensar. De verdade. Sem problema algum. Eu escuto isso todas as vezes e isso é super comum, tá? Principalmente no teu contexto, fulaninho, Joãozinho, Mariazinha, tá tudo certo. Beleza, entendo totalmente o que tu precisa pensar. Então tu abraça a pessoa, tu não é combativo logo de cara, tu não tenta retalhar ela por ela estar colocando isso. Tu não fala, pô, eu sei que tu tá mentindo pra mim, eu já vi o vídeo do Francisco, eu sei o que tu tá fazendo. Não, tem que abraçar essa pessoa pra que aí sim ela fique muito mais suscetível, fique muito mais amaciada pra dizer pra ti a objeção de verdade. E tu joga o jogo dela. Então, puxa, sem problemas, entendi que tu precisa pensar. Nesse caso, então já vamos marcar um segundo momento para que a gente consiga estar conversando e tu me diga realmente depois que tu pensar. Só que assim, o meu horário, ele tá muito corrido, tá? Eu de verdade tenho agenda o tempo inteiro, não sei se eu vou conseguir, se a gente voltar a conversar aleatoriamente, reservar um horário pra gente estar conseguindo conversar e eu de verdade resolver esse teu problema, né? Inclusive fazer alguma negociação pendente, enfim, né? Fazer algum alinhamento pendente contigo. Então nesse caso, já vamos agendar aqui. Como que fica melhor para ti? Semana que vem, na segunda-feira, pela manhã, às 9 da manhã, ou então na terça-feira que vem, às 4 da tarde? Qual dessas opções ficaria melhor para ti? Porque desse jeito, de novo, tu tá jogando o jogo dela e ela pensa, pô, beleza, finalmente agora, né, eu vou ter esse tempo para sair da frente desse cara que tá me deixando numa situação desconfortável, mas é um desconforto dela mesmo, um desconforto de uma fraqueza, de uma insegurança, que ela não pode estar confiando no motivo de verdade contigo. E aí, portanto, tu consegue depois disso já encabeçar beleza, sem problemas. Então, marcada essa reunião, mas é uma reunião falsa que tu tá marcando agora. Beleza, então tá marcada essa reunião. Só antes de tu sair aqui, então, só pra eu já ir me planejando, fazer uma pesquisa melhor, pra tá te contemplando, pra tá te ajudando, te dando uma clareza ainda maior, me diz aí o que é que principalmente tu precisaria estar pensando pra próxima vez que a gente conversar, porque daí eu já antecipo. É mais a parte financeira, é mais a parte do projeto que eu te falei da dedicação do tempo, que tu vai ter que ver na tua rotina, é a parte de algum parceiro teu, algo assim. É a parte de algum outro concorrente que tu já conversou, que tu quer verificar, porque ele possa ter algum entregável que seja mais contemplativo para o teu contexto. E aí sim a pessoa vai dizer, então, principalmente por motivo A, B, C, ou provavelmente vai ser o financeiro, provavelmente vai ser alguma questão de tempo, porque talvez algum momento dela, né, ela tenha uma urgência, mas por causa do contexto de vida dela fica um pouco complicado ela tá aplicando a tua solução. E aí sim tu descobriu a objeção de verdade e consegue estar contornando com ela, para aí sim tu conseguir estar fechando com ela na reunião. Pô, então isso resolvido. Tá resolvido? Faz sentido pra ti agora? Tem algo mais que tu precisaria pensar? E ela vai dizer, pô, não, na verdade é principalmente isso. Beleza. E aí, vocês alinhando essa parte, consegue estar avançando pro financeiro, negociando os próximos passos, já fechando ali na reunião mesmo. O trabalho do closer é justamente esse, é fazer esse tipo de pressão, mas é uma pressão positiva, porque a pessoa ela sempre quis fazer isso, ela quer fazer isso, tem um problema relevante, e o closer ele só tá ali para estar ajudando ela. Poxa, imagina como seria se pessoas que querem pular de paraquedas ou que querem pular de bungee jump, em cima lá no ar, tenham a possibilidade de falar, cara, na real que eu vou dar uma pensada antes de fazer isso. Pode ser o sonho de vida da pessoa, ela sempre quis pular de avião, ela sempre quis pular de paraquedas, ela sempre quis pular de bungee jump. Só que daí chega nesse momento e o medo dela acaba impedindo, ela volta atrás e ela vai deixar de realizar esse grande sonho. Por isso que sempre tem um instrutor para as pessoas que estão querendo começar a fazer isso pela primeira vez, para dar aquele empurrãozinho e no fim das contas, quando a pessoa termina a experiência, ela percebe, cara, isso daqui foi uma das melhores experiências da minha vida. Agora minha vida vai ser totalmente diferente, porque agora eu consigo ver a experiência como sendo algo muito mais completo. Poxa, passei por isso, várias pessoas ali dizem que renascem de novo, né, e tudo mais. Então, é isso que eu quero dizer. A pressão que o closer coloca na hora da venda é algo semelhante, né? Tu tá ali para ajudar a pessoa a tomar uma decisão que ela sempre quis fazer, que ela vê como sendo relevante por causa dos problemas que ela tá enfrentando há muito tempo e tudo mais. Porque percebam, se a pessoa, ela realmente chegou nessa parte e ela definitivamente precisa pensar, ela não é uma pessoa qualificada, foi um desmérito do próprio closer, foi um desmérito do pré-vendas. Só que quando chegou nesse lugar, dificilmente ela não está qualificada. Tu sabe que ela precisa resolver. Portanto, é nesse momento que tu precisa ser esse cara mais agressivo, mas não agressivo de tipo ser aquele cara que, não, então vamos fechar agora e tudo mais, mas sim tá fazendo esse jogo de cintura
para estar conseguindo jogar o jogo dela e ajudar ela a comprar. Ajudar ela a comprar, ajudar ela a negociar, ajudar ela a tá se convencendo. Essa é a ideia, né? Tu não tenta convencer ela, tu ajuda ela a se convencer. Porque se a pessoa, ela chegou ali na negociação, cara, ela tem um problema, ela tem uma urgência para resolver esse problema. Ela percebe que ela tem um custo muito alto de continuar com esse problema nessa situação urgente. Ela percebe claramente que ela tem um cenário melhor que ela gostaria de estar buscando. E ela percebe quão bom seria a vida dela depois que ela conseguir alcançar esse desejo. E ela tem a clareza de que ela tem um obstáculo que está impedindo e que esse obstáculo tu mesmo consegue estar ajudando ela a contornar com a tua solução. Se for assim, não tem nada a mais que impede ela, além da parte financeira. E a parte financeira é a menor das preocupações. A parte financeira é a mais fácil de estar contornando. Porque pode ser questão de fluxo, pode ser questão de método de pagamento e tudo mais. Só que se ela já entrou na reunião, ela minimamente já está qualificada para isso. E se ela não tiver realmente, se estiver desempregada, se a empresa estiver totalmente endividada, etc., claramente tu vai descobrir isso antes de apresentar a tua solução. Antes de marcar a reunião, inclusive, né? Porque ela já vai fugir do teu ICP, provavelmente, né? Do teu público-alvo ideal, teu perfil de cliente ideal. Então, é isso que eu quero dizer, né? O closer, ele tem que estar lá para dar essa certeza e fechar a pessoa para resolver o problema dela na hora. Um outro jeito muito legal de estar conseguindo contornar esse problema, mas aí é indo mais na certeza, né? Se tu realmente sabe qual que é o problema dela, tá fazendo uma pergunta muito simples, né? Poxa, então, tirando a parte financeira, tu gostou disso daqui que eu te mostrei? Tu acha que realmente te ajudaria a resolver esse problema? Ela vai responder. E daí tu ajuda ela a se convencer, né? Justifique sua resposta do porquê que essa solução aqui consegue resolver esse teu problema, que tu comentou pra mim que é relevante resolver. Ela vai falar. E daí tu vai entender, poxa, que legal, então consegue resolver. Tirando a parte financeira, teria algo mais que impediria a gente de estar avançando agora? Então, tu pode já ser sugestivo. Então provavelmente problema financeiro. Se a gente resolver a parte financeira, a gente estaria juntos? Ou, se fosse por R$100, se fosse por R$1, a gente estaria juntos agora? Ou tu ainda assim precisaria pensar? 80% das vezes que eu fiz essa pergunta pros meus leads, eles falaram, cara, se fosse por R$1, a gente estaria fechados agora. E aí é ótimo. Opa, beleza. Então, show de bola. Entendi que tu não quis me dizer isso, tá tudo certo. Isso quer dizer que então é só a parte logística, é só a parte financeira. O que é o problema? Seria sobre esse valor que a gente conversou, é o valor da parcela, é o valor total, é o valor do cartão, do limite que tu tem disponível, e aí tu vai entendendo qual que é a objeção de verdade, e daí tu contorna essa objeção e consegue estar fechando com a pessoa para resolver o problema dela o mais rápido possível, o caixa já cair no teu bolso o mais rápido possível, e tu já está conseguindo mais esse novo cliente. A parte boa é que grande parte dessas pessoas que falam que precisam pensar são pessoas que são difíceis, mas que depois que elas entram, para começar, elas já te pagam bem, porque são o tipo de cliente mais difícil de estar fechando, é o melhor cliente, é o cara que mais vai estar pagando caro para ti, é o cara que por pagar caro também vai ser o que mais vai se dedicar para resolver esse tipo de problema, mais vai colaborar com o time de pós-vendas, com a entrega, e obviamente isso é ótimo para ti, vendedor, dono de empresa, porque ele vai gerar uma prova social para ti que tu vai conseguir usar para atrair ainda mais clientes. A tua taxa de conversão vai subir, o teu ticket médio vai subir e tu vai ter um cliente fenomenal que vai estar te gerando ainda mais clientes, que ele pode comprar várias vezes de ti e por aí vai. Tudo porque tu não acreditou nesse medo, nessa percepção de risco dela, nessa falta de confiança em ti, mas que tu não tinha dado essa abertura para fazer esse jogo de cintura. Tudo por causa disso, tu vai conseguir gerar resultados gigantes para a tua operação. Porque quando tu acredita de verdade, quando a pessoa fala, não vou pensar, e tu não corre atrás de descobrir o que tinha atrás dessa cortina de fumaça, é como se tu mesmo estivesse decidindo, beleza, tu não estava pronto, potencial cliente, tu não está pronto para estar conosco. Só que tu não sabe, né? O não estar pronto ou o cara não tem tempo de verdade, ou o cara não tem dinheiro de verdade, ou o cara não tinha urgência de verdade, teria outro projeto que faria mais sentido ele estar se dedicando. Porque aqui não é questão de manipulação emocional, não é questão de programação e tudo mais. É realmente descobrir o que está por trás dessa cortina de fumaça, né? Tu vai descobrindo de verdade os motivos da pessoa, os reais bloqueios, e tu ajuda ela a entender que esses bloqueios eles não são suficientes. Ela realmente está pronta para dar esse próximo passo, ela está pronta para fazer esse salto de fé, ela está pronta para realmente pular do avião e ter essa melhor experiência da vida dela. A reunião ela não termina, a venda não está perdida quando a pessoa fala preciso pensar. A reunião está perdida quando tu acredita nela, quando ela diz isso. E se tu quiser continuar
melhorando o teu nível de fechamento para transformar esses leads cada vez mais difíceis em um mercado cada vez mais sofisticado para estar entrando na tua base de clientes e tu conseguindo fazer mais dinheiro, mais prova social, mais resultado para as pessoas, é só clicar aqui no botão de se inscrever.